Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo devocional no livro de Salmos, e hoje nós vamos meditar no Salmo 142, procurar compreender como ele de alguma maneira pode servir de alento para nós no meio desta pandemia que estamos a enfrentar. O Salmo 142 é um daqueles salmos de Davi que nos dá o contexto histórico e por isso nos ajuda muito a entender aquilo que Davi está a viver e porque é que ele escreveu o que escreveu. No cabeçalho do Salmo 142 nos é descrito algo que parece está a acontecer durante aquilo que nós encontramos descrito no primeiro livro de Samuel, capítulos 22 e 24. Davi está a sofrer uma perseguição feroz por parte do rei Saul. Saul quer matá-lo de toda a maneira porque entende que Davi é rebelde, está a montar algum golpe de Estado que é perfeitamente falso e injusto. Davi foi fiel ao seu rei, ele tentou ajudar, ele foi líder das tropas de Judá e de Israel contra os filisteus, mas Saul está tomado de inveja e, portanto, tenta matá-lo de toda a maneira. Davi está a fugir, ele nem sequer consegue habitar em cidades, porque todas elas iriam denunciá-lo, e, portanto, ele está escondido na caverna, possivelmente nas cavernas de Adulão, e é durante este tempo de tristeza, de isolamento, ele está rodeado de algumas pessoas que estão a viver também perseguição por parte do rei. Nós podemos dizer que no meio desta perseguição ele está a chegar ao fim das suas capacidades. Ele está no limite das suas forças. É o salmo de alguém que chegou ao fim dos seus recursos e por isso clama a Deus porque não tem outra saída. O Salmo 142 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. É fácil perceber que estamos a ler o salmo de alguém que chegou a um momento de esgotamento. Hoje em dia, provavelmente se Davi fosse a uma consulta, mesmo que fosse de clínica geral ou de psicologia, nós com facilidade poderíamos reconhecer sinais de depressão, sinais de ansiedade extrema, sinais de esgotamento. Ele está no fim das suas capacidades, está próximo do colapso. Ele está cansado espiritual e psicologicamente, fisicamente também, mas aqui sobressai estes dois aspectos. Ele está a ser perseguido e ele não consegue ver futuro. Ele olha para a sua situação, ele tenta interpretar e ele diz: o que é que me sobra? Parece que não há hipótese. Ele descreve de forma talvez mesmo dramática que ninguém está com ele, ou seja, ninguém de valor, ninguém de significado. Nós lembramos que na cova de Adulão, Davi foi procurado por uma quantidade de pessoas, mas lemos o texto e percebemos que todas as pessoas que vão ter com Davi são pessoas que estão em situação difícil, tão ou mais do que ele. São pessoas que estão a ser perseguidas pelo rei, que estão em dívida, que estão em dificuldade, são pessoas que não têm posição na sociedade. Quando Davi diz que ninguém está com ele está a referir-se aos nobres, às pessoas de alguma posição, aos líderes das cidades, aos anciãos do povo, pessoas que poderiam ter alguma influência sobre o rei para ficar do lado dele. E ninguém, ele diz, não está ninguém. Ele usa uma expressão aqui significativa quando ele menciona o lado direito. Não é o lado direito, é o lado do advogado. É o lado de alguém que se coloca ali como, digamos assim, não, estou aqui contigo, tu podes confiar em mim, se precisares de apoio, podes te apoiar em mim. E ele diz, eu olho à minha direita e não há ninguém, em quem que eu vou me apoiar? Quem vai ser o meu advogado? Quem vai ser o meu braço direito? Quem vai ser o meu campeão? Não há, eu estou sem apoio, estou sem auxílio. É claro que é bonito perceber que, apesar desta angústia, Davi continua a confiar. Então, no versículo 5, ele diz assim, Tu és o meu refúgio, a minha herança, o meu quinhão. É bom lembrar aqui que Davi é membro de uma família muito grande, a família de Jessé, uma família enorme. Nós não sabemos
ao todo quantos filhos Jessé teria, porque nós sabemos quantas filhas ele tem, mas sabemos que são no plural, no mínimo 2, e sabemos que os filhos são 8, ou seja, no mínimo 10 filhos, e Davi é o 8º filho homem. Ele não pode esperar do pai nenhum tipo de herança, porque evidentemente que a herança vai ser distribuída entre os irmãos e quando chegar a ele vai-se sobrar um par de sandálias. Ele sabe que ele não pode esperar do seu pai grande coisa, então ele diz ao Senhor, Senhor, tu és a minha herança. Tu és o meu quinhão. Eu não posso confiar e esperar de ninguém. Não há ninguém que esteja ao meu lado. Eu não posso confiar na nobreza nem no povo. Eu não posso confiar sequer na minha casa, porque a herança que o meu pai pode me dar, lembramos outra vez que na cova de Adulão a própria família de Davi foi ter com ele, porque provavelmente passava a ser perigoso para os seus familiares continuarem em Belém, que era inclusive relativamente próximo de Gilboa, onde estava, digamos, a capital de Saul, e que podia facilmente ser apanhados para, enfim, pressionar Davi e servirem de reféns. Então ele fala aqui da sua fraqueza, ele reconhece que o seu inimigo é mais forte do que ele. É claro, o rei tem todos os recursos, ele tem a sua tropa particular, ele tem outros soldados que ele pode convocar a qualquer momento, ele mobiliza uma tropa de elite, digamos assim, para ir atrás de Davi, e ele sabe que ele não tem forças. Os seus inimigos são mais fortes do que ele, é um reconhecimento lógico, e por isso ele termina clamando ao Senhor. Ele reconhece que este tempo de fuga, de viver em cavernas, em buracos, equivale ao estar preso. Ele não tem liberdade para poder circular na terra, e por isso ele pede ao Senhor que o liberte. E, no entretanto, ele demonstra no fim deste salmo uma expressão de confiança. O justo me rodearão quando me fizeres este bem. Ele não diz se me fizeres este bem, ele diz quando me fizeres este bem. Ele não tem dúvida de que Deus vai agir e o vai abençoar, ele só não sabe quando. E por isso ele está cansado e ele continua a clamar. Mais uma vez, este tempo que vivemos é um tempo de tribulação. E, sobretudo, é um tempo em que nós estamos a perguntar constantemente quando. Nós olhamos para o que está a acontecer e o peso que está a ter sobre toda a humanidade e sobre nós também. Nós devemos ser honestos e humildes em reconhecer o quanto esta situação também nos afeta. Ouvimos diariamente no consultório pessoas a reclamarem sobre as suas dificuldades. Alguns reconhecendo claramente que estão a viver uma época de ansiedade e de depressão. Alguns tentando se fazer fortes. Querem por toda a força encontrar uma falha física, um defeito, algum problema, não querendo ceder a simplesmente reconhecer, não, eu estou a ceder a esta situação, não, eu sou forte, deve haver algum defeito, algum problema aqui, as análises têm que mostrar alguma coisa que está errada comigo. Estamos a viver uma pandemia, não é um tempo comum na história da humanidade. É verdade que nós hoje vivemos a pandemia com muitíssimos mais recursos do que as situações anteriores. E nós podemos ler a história e verificar a situação dramática em que muitos povos viveram, inclusive aqui na nossa região da Europa, que foi dizimada de forma dramática. Por exemplo, na época da peste negra, metade da população europeia morreu. Nós hoje vivemos circunstâncias totalmente diferentes, mas mesmo assim vivemos sob ansiedade e podemos reconhecer que está fora do nosso controle. O que nós precisamos fazer é, como o salmista, entender que o Senhor é a nossa herança. Ele é aquele que pode nos valer e é nele que nós temos que confiar. Esta não é uma confiança tola, é uma confiança segura, porque o nosso Deus é um Deus que abençoou, abençoa e vai continuar a abençoar. E nós, como povo do Senhor, podemos experimentar a sua paz, uma paz diferente da do mundo, sobretudo porque é uma paz que não depende das circunstâncias. Não depende de eu ter aquilo que eu quero, não depende de eu eliminar aquilo que eu não gosto. Depende apenas da minha comunhão com o Senhor, da minha vida com Ele, da minha proximidade do Pai. E isso pode e deve acontecer diariamente através da oração, através da meditação, através da leitura da palavra, através do ouvir e aproveitar os recursos que chegam até nós. Imaginemos os povos na antiguidade e em outros momentos da história da Igreja sem nenhum recurso e ficando isolados. E nós hoje temos com a maior facilidade, na ponta do dedo, o poder ouvir como agora estão a ouvir, uma pequena meditação, mas pelo menos pode nos servir de apoio. As mensagens, ouvi-las novamente, recordar a palavra do Senhor, crescer em conhecimento e experimentar a graça do Senhor nas nossas vidas. É isso que nós devemos fazer e, como Davi, poder clamar e dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu quinhão. E quando nós formos libertos disto, nós como povo iremos dar glória ao Teu nome e reconhecer o Teu cuidado constante para conosco.